outono acabou de chegar e com a mudança dessa estação também podemos reparar mudanças no clima e até na própria natureza. E para falar dessa estação que começa a chegar alguns ventos mais gelados, eu converso com o professor Hélio Silveira, que é coordenador da estação climatológica da UEM. Professor, o que definiria o outono? Bom, o outono é uma estação de transição entre o verão e o inverno. Portanto, essa estação ela tem como principal característica apresentar já uma redução das temperaturas, uma redução gradativa, mas ainda assim temos dias muito quentes, né? Exatamente por estarmos nessa transição. Veja, por que isso acontece? Porque nós estamos saindo de uma estação quente, onde a Terra, né, no seu movimento de translação em torno do Sol, ela proporciona um recebimento muito grande de luz durante o verão. Isso provoca um grande aquecimento. No outono, esse movimento que a Terra tem em torno do Sol já favorece com que a Terra receba uma quantidade menor de luz, tanto, né, principalmente no hemisfério sul, que estava recebendo muita energia. Então, nesse período, nós definimos como equinócio. Equi vem de equivalência, né? Então, essa equivalência indica que nossos dias e nossas noites têm uma duração semelhante, 12 horas, 12 horas. E também para o hemisfério norte o mesmo acontece, só que nós estamos entrando no outono e eles estão entrando na primavera. Ou seja, nós estamos passando por uma transição de uma estação quente para uma estação mais fria, enquanto que eles estão passando de estação fria para uma estação um pouco mais quente. A gente pode dizer que no verão os dias são maiores, né? Isso mesmo. Nós temos dias maiores, por isso que as pessoas saem mais para andar. Nós temos inclusive horário de verão, porque 19 horas, 19h30, horário normal, né, sem horário de verão, ainda temos luz. E as nossas noites são bem mais curtas. E o outono isso começa a mudar. Nós observamos agora, por exemplo, que às 18 horas, 18h05, no máximo já está bem escuro. Então é muito certo, é praticamente 12 horas de luz e 12 horas escuras, né? E como o organismo do ser humano vive numa eterna adaptação, né? Mudanças de hábitos, né? Dias maiores, dias menores. E essas mudanças de estação, então, movimenta, né, o ser humano. Sim, as pessoas mudam de comportamento, começam também a sair menos de casa, principalmente naqueles dias mais frios. Principalmente a partir de final de abril aqui em Maringá, maio e junho, as temperaturas já são bem mais amenas. Inclusive na região sul, nas áreas serranas, nós já observamos algumas geadas, mais nevoeiros, que é uma característica já típica dessa estação. Então as pessoas já começam a usar roupas mais fechadas, sapatos mais fechados, botas, inclusive principalmente as mulheres, né? Então muda o comportamento, sim, o alimento mesmo, né? As pessoas começam a comer ou tomar bebidas mais quentes, comidas uma sopinha, que é exatamente o que vai acontecendo. A estação proporciona isso, né? E quanto tempo dura o outono? Varia por ano, professor? O outono, como nós sabemos, ele inicia no dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho, né? E nesse período, é claro que as temperaturas são sempre maiores na transição próxima. Março, por exemplo, como semana passada, nós tivemos temperaturas muito elevadas e junho, temperaturas muito mais baixas, mas são 3 meses. Então a Terra, durante o ano, nós temos essas 4 estações, esse ciclo que ela tem é cíclica. Então, durante esse período de 3 meses, né, nós temos esse comportamento, né, do planeta. Depois volta a ter mudanças. Daí nós chegamos no inverno, que são mais 3 meses e assim sucessivamente, né, fechando os 12 meses do ano. Professor, e digamos, na natureza a gente começa a reparar algumas diferenças, né? O que o outono provoca na natureza? Bom, é bastante interessante, hoje com esse modo de vida que nós temos, praticamente as pessoas já não observam mais as mudanças, né? Mas de fato elas acontecem. Por exemplo, nós percebemos que as plantas começam a perder as folhas, né? Por isso nós estamos numa região onde a vegetação, nós falamos que é estacional semidecidual, ou seja, quando chega esse período do ano já começam a perder as folhas. E elas perdem muito mais folhas, principalmente no inverno, né? Os animais também já mudam de comportamento. Eles já começam a ter hábitos diferentes, ficam mais, não se movimentam tanto quanto uma estação quente. Então a natureza, né, mostra
que o ser humano, assim como os animais, também mudam de comportamento, eles estão em constante evolução, dinâmica. Professor, e o outono, essa estação se caracteriza como uma estação de bastante chuva ou não? Bom, Fernanda, a pergunta é bem interessante, porque também como no verão, que nossas chuvas são muito mais intensas e frequentes, no outono já há uma mudança no regime pluviométrico. As chuvas começam a diminuir. Março, por exemplo, ainda chove bastante, a média de Maringá é de aproximadamente 145 milímetros, mas à medida que vai passando abril, maio, junho, esses valores chegam a apenas 95 milímetros. Lógico que isso nós estamos falando de média, né? Que há alguns anos, por exemplo, ocorre anos que a precipitação em junho é zero, né? E para o hemisfério, para o Brasil como um todo, essa redução das chuvas é bastante frequente, né? Principalmente no centro-oeste e no sul, né? E no sudeste do Brasil. As chuvas sempre acabam reduzindo. E no restante do Brasil, principalmente no Nordeste e na região Norte, essas chuvas aumentam. Então nós também temos uma frequência maior de entrada de massa de ar polar, por isso as nossas temperaturas caem significativamente, né? E o tempo atmosférico muda com muito mais frequência, ou seja, temos dias com temperaturas elevadas, chegando a 30, 33 graus, e dias onde a estação, né, nessa mesma estação nós temos temperatura de 6 graus, né, chegando até ocorrer geadas, temperaturas negativas, ou 0 grau, temperaturas negativas. E essa mudança drástica, né, pode ocorrer tempestades, aquela ventania que quase ninguém gosta? Isso, Fernanda. Toda estação, quando há mudanças de uma estação quente para uma estação um pouco mais amena ou fria, há sempre esse risco. Então nós observamos em Maringá aqui, que no outono, para o inverno, há sempre ocorrência de ventos, né? É mais frequente, não que ocorra todos os dias, é lógico. Por que isso acontece? Porque nós temos dias muito quentes, né, mas a Terra já começa nesse hemisfério a receber uma menor quantidade de energia. Então, quando o dia está muito quente, entra uma massa de ar fria, sempre há possibilidade de ventos. O que acontece também durante a primavera, quando nós saímos do inverno e vamos entrando na primavera aqui no hemisfério sul, isso também pode acontecer, porque entra ainda massas de ar fria, mas já pode ter o continente bastante aquecido e isso proporciona então uma circulação maior dos ventos. Vocês que estão sempre observando essas mudanças, né? O outono agora desse ano de 2012, dá para ter mais ou menos um diagnóstico de como vai ser esse outono? Ah, sim, né? É claro que nós estamos falando aqui de dados levantados, estudos realizados pelo INPE, né? Que, junto com o CPTEC, né? Que é um órgão dentro do INPE. E a previsão que eles fazem, porque a função deles é exatamente trabalhar com previsão do clima mesmo, né, por um período aí de pelo menos 3 meses, a previsão, segundo o INPE, é que nós tenhamos aí chuvas normais, principalmente para o sudoeste e centro-oeste brasileiro, acima da média ou próximo da média para a região norte e nordeste, e para a região sul, onde nós estamos, né, a tendência é ter chuvas normais, né, mais o oeste, o de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná, as chuvas são, a previsão é para que as chuvas sejam abaixo da média. Tá? Pode ser uma leve seca, né? Uma leve seca. Essa é a lógica, uma previsão. Quando nós falamos previsão de longo prazo, as margens de erro são muito grandes, seja para um órgão como o INPE ou mesmo para uma NASA, as possibilidades de erro são grandes. Mas essa é a possibilidade que se espera, né? É o que se espera para os próximos 3 meses. Obrigado, professor, pela sua entrevista. Eu que agradeço a você e toda a sua equipe. Muito obrigado. Nós acabamos de conversar com o professor Hélio Silveira, que está na coordenação da Estação Climatológica da UEM. Ele acabou de falar sobre as características do outono.